Boa tarde a todos do canal History of Science. Eu quero primeiramente agradecer muito pelo convite para fazer essa apresentação. E então vou já dar partida. Eu vou falar sobre membranas biológicas, que já não é toda verdade, porque eu vou estar mencionando às vezes, membranas modelo artificiais que são usadas para fazer trabalhos mimetizando as membranas biológicas. Como é um canal de história, vamos começar da história bem antiga, né? A origem da vida. O que acontece? As hipóteses para a origem da vida é que, na natureza, antes disso, havia pequenas moléculas orgânicas e descargas elétricas devem ter funcionado no sentido de formar moléculas precursoras de moléculas biológicas, moléculas pequenas, e assim se propagou a origem da vida. Bem, mas o que seria, para a gente pensar então no que seria a vida, a gente tem que pensar na célula, né? Um menor ser vivo tem que possuir pelo menos uma célula. Essa célula isola esse ser vivo do resto do universo. É ele e o resto. Como é feito esse isolamento? Esse ser vivo tem que estar cercado por algum tipo de parede, né? A membrana, que a gente já vai chegando nisso, e ele, então, funciona, tem toda a competência de funcionar de maneira autônoma em trocas com o ambiente. E eu coloquei aqui essa maravilhosa gravura japonesa que sugere como poderia ter se formado, assim como uma bolha de sabão, a gente tem a espuma, não é, que forma aquelas bolhas. E elas realmente são um modelo, né, de membranas. E nós temos aqui uma célula de eritrócito, um eritrócito do glóbulo vermelho do sangue, que também exemplifica, então, uma célula, mas aí existindo num organismo que tem muitas células, né? Como ocorreu a descoberta de membranas celulares? Olha, as primeiras observações de membranas foram no final do século XIX, né? Houve até gente que... Eu tenho umas tabelas assim, históricas onde teve gente que negava a existência de membrana, o que me parece assim, absurdo, né? Porque como é que não vai existir uma entidade que separa a célula do resto, né? Tem que ter, muito seletiva, né? Muito especializada, porque ela contém lá a informação para deixar entrar, deixar sair, né? E o que pode, o que não pode. Então, quando teve o microscópio eletrônico, que aí já é século XX, aí aparece uma visualização daquela linha que eles, então, acharam que aquilo era a membrana. E aí foram fazendo outros experimentos que se complementam, né, para mostrar que aquela imagem dava a ideia de que era uma bicamada lipídica contínua. E não pode ser uma bicamada lipídica contínua, tem que ter elementos que são as proteínas, porque se você tivesse só lipídio, você não consegue passar um íon, né? Não passa. Então, você precisa aceitar, né, que deve ter proteína que atravessa a membrana e que tem essa capacidade. E ali eu acho lindíssimo, porque o canal de sódio, o sódio é um íon pequenininho, né?
O canal de sódio é uma proteína gigantesca para deixar passar o sódio. Por quê? Porque ela é obrigada a ter seletividade. Né? Então, ela tem que deixar passar o sódio, mas não deixar passar outra coisa, ou se deixar passar muito pouco. Então, para toda essa seletividade, a gente precisa de uma estrutura extremamente complexa, né, para passar o sódio, que é né, uma espéciezinha pequenininha. Não, existem moléculas que passam através do lipídio, tá? Não, sem problema. Elas atravessam a parte lipídica, elas têm um caráter meio que ambivalente, polar a polar, o suficiente para conseguir ficar em água, mas também o suficiente para entrar na membrana e passar para o outro lado, tá? Mas eu não, nesse caso, eu não diria que ela mensageira, talvez são os receptores, mas um canal de íons, ele não é ele é parte da membrana, não é que ele avisa a membrana, ele é a membrana. Para passar a glicose, né, o açúcar, que ela não é iônica, mas é polar, também precisa de um transportador, né? Tem que ter um transportador. Então, a multiplicidade de diferentes proteínas que existem na membrana é grande, né? Fazendo tarefas de... Umas são enzimas, catalisam reações, né? Elas estão lá na membrana e elas catalisam reações. Digamos, a membrana, ela não está assim, não te conheço, né? Quer dizer, não só existe justamente, ela faz o papel de intermediário entre o externo e a célula, né? Então, deixa entrar, não deixa entrar, deixa sair, não deixa sair, mas ela também tem pontos de contato físico mesmo, né? Então, uma célula ela pode ter mobilidade, ela pode mexer e tal, controlada por algumas proteínas que estão lá no glóbulo vermelho, que é uma célula relativamente simples. Ela tem actina, tem espectrina, que grudam na superfície interna da membrana e, com isso, regulam também eventos. Né? Então, até recentemente eu ouvi uma pessoa, no momento, com tudo que ele falou, eu não concordo muito, mas ele está quase dizendo que não existe membrana assim, como uma entidade. Né? Mas eu acho que tem muita coisa que mostra que tem. É muito interessante, não deu para falar, porque se você olhar por cima, assim, a membrana, o plano da membrana, ela não é homogênea, sabe? Tem lugares onde tem concentração maior de algumas coisas, onde tem menor de outras, entende? Então, não é. E tudo isso é termodinamicamente correto, quer dizer, não desobedece à termodinâmica. E, e a natureza dos componentes que ficam na parte de fora, vamos dizer, que você enxerga por fora, é diferente da que você enxerga por dentro. Né? Então, a membrana é bem complexa. É uma coisa que eu falei num slide, a relação estrutura-função. Eu falei que os peptídeos antimicrobianos são moléculas pequenas. Então, um deles que o meu aluno estudou, a tritripticina, ela é um peptídeo antimicrobiano, age sobre... não só sobre bactérias, mas também sobre outras células, né? Então, para estudar o efeito desse peptídeo antimicrobiano, o aluno pega uma cultura de bactérias e faz um estudo para ver quanto que você precisa colocar, né? E aí você varia a quantidade, você faz várias vezes. Quanto você precisa colocar para matar
metade ou 80% daquelas bactérias, tá? Aí, para ver se... Então, tudo bem, matou, é legal. Para ver se ele é tóxico também, a gente faz com eritrócitos, coloca o peptídeo na presença de eritrócitos e vê se faz buraco, se lisa o eritrócito. Então, aí, se ele lisar, é uma propriedade que você não quer, porque você quer que mate a bactéria, mas você não quer que ataque o hospedeiro, você não quer que pegue os seus glóbulos vermelhos e arrebente. Então, você faz um estudo da atividade e da toxicidade. Aí, você começa, a gente tenta correlacionar o que é que está levando aquele peptídeo a ligar naquela membrana. Então, ele em água, ele estava todo assim, sabe, todo frouxinho. Mas quando ele vai chegando perto da membrana, como tem uma carga atraindo outra carga, ele começa a adquirir o que a gente fala conformação. Ele adquire uma forma que é a forma que permite que ele ligue na bactéria. Depois, já não é na bactéria que eu faço isso, nós fazemos uma membrana modelo, senão não dá para estudar a conformação, fica difícil. Então, a gente tenta entender, já que ele atuou na bactéria, o que foi responsável na estrutura dele que fez ele atuar na bactéria. Bom, então eu vejo que ele é assim, que ele faz uma volta aqui, que ele faz outra volta ali, que ele sabe que ele faz assim, com as pontas dele. E aí a gente começa a querer também desenvolver outros parentes dele, que ele fala, análogos, derivados, que continuem a ter atividade na bactéria, mas não tenham atividade no eritrócito. Ou seja, eu quero manter ou aumentar o efeito antibacteriano, mas eu quero cortar o efeito tóxico. A gente fez uns projetos assim muito bonitos com derivados, né, com modificações na molécula, que mostraram que esse parente, esse derivado, ou mais de um, né, eram vários, era melhor para agir contra a bactéria, mas a gente cortava muito a atividade tóxica dele. Mas então esses estudos eles se aproximam de estudos farmacológicos? Na verdade, é o que a gente chamaria de farmacologia molecular, porque a gente está olhando a nível molecular o que está acontecendo. A própria farmacologia, ela meio que para no estudo do efeito dose-resposta, né? Tanto para a atividade como para a toxicidade. Mas a gente tenta entender as razões estruturais daquele resultado. E qual é o futuro dos estudos de moléculas biológicas? Falar moléculas biológicas é uma coisa muito grande. Eu acho assim, isso que você perguntou, não tem limite. Você pensa que tem, mas sabe, às vezes eu acho ingênuo e mal pensado alguém falar, aqui chegou no limite, daqui não passa, né? Eu sempre falo, o cara que primeiro inventou, isso que eu acho até interessante, eu costumo relacionar, a relação entre o avanço tecnológico e o avanço científico, né? O avanço científico promove o avanço tecnológico, e o avanço tecnológico promove o avanço científico. O aparelho que eu mais uso lá no laboratório chama espectrômetro de ressonância paramagnética eletrônica. Ele é um subproduto do radar, né? Ele foi, a parte técnica dele foi desenvolvida depois da guerra
como consequência do que se fez em termos do radar. Mas o que eu falo também é assim, o cara que inventou a primeira válvula, ele não sabia que ia ter televisão. Entende? Então, essa é uma das poucas coisas boas do ser humano, né? O ser humano tem essa capacidade criativa e tudo, e depois não tem mais nada de bom. Mas eu acho assim que é uma coisa maravilhosa. E assim, inclusive isso, o entusiasmo de todo mundo, com todas as idades, né? Outro dia até escrevi um negocinho lá que eu falei, e eu continuo encantada, fascinada pela maravilha que são as membranas, né? Depois de tanto tempo. Então, assim, a gente se apaixona, todo mundo, por mais racional e pensante que tenha que ser o cientista, né? Ele também tem que ser apaixonado, né? Então, a gente se apaixona e a gente... Você vê os menininhos lá ganhando uma bolsa ridícula, né? Que não dá nem para pagar o quarto de pensão, e trabalham dia e noite, né? Tem coisa lá, a área biológica tem isso, você tem que às vezes, qualquer hora da noite lá, fazer sabe, uma leitura, alguma coisa assim, e as pessoas vão assim, ganha mal, né? Você já sabe que você vai ganhar mal por resto da vida, e sabe, né? E aí mas você vai, faz e o meu aparelho ele dá um espectro de 3 linhas, né? Mas elas mudam conforme o caso aí que você está olhando. E eu sempre fui fascinada por aquelas 3 linhas. Acho que não teve uma vez que eu olhasse um espectro novo que o aluno obteve e não ficasse encantada aí com as 3 linhas. Então, eu acho que é, essa vontade, né, de pesquisar, de fazer coisa nova, essa motivação é uma coisa muito, muito bonita. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.